Galera, estamos aqui, ó, com a Amanda Oliveira, corredora brasileira de Juiz de Fora, foi a vice-campeã da Maratona do Rio. Amanda, obrigado demais, viu, por topar essa loucura aqui. É um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho, né, da minha participação na Maratona do Rio. Agradeço o convite. É sempre muito importante a gente falar tudo que a corrida representa para a gente, né, para chegar até onde eu cheguei. Nunca é fácil, tem muitos desafios no meio do caminho, mas quando a gente ama o que a gente faz, né, tudo se torna mais alegre, prazeroso e feliz. Pô, com toda certeza, concordo 100%. E aí vamos começar aqui então, começar pelo começo, né? Lá no Rio, cara, tava um dia até que pro Rio de Janeiro assim, agradável, né? Não tava tão calor assim, a gente tava lá. Mas eu queria saber, assim, como tá na tua cabeça para essa prova, não só em termos de preparação física, mas mental ali. Tinha algumas corredoras africanas também que largaram. E como foi um pouco da dinâmica da prova, né? Porque desde o começo ali vocês já foram castigando, né? Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Então, na verdade, todas as adversárias minhas, elas têm um tempo bem melhor do que o meu na maratona, né? Porque eu só fiz maratona no Brasil, eu ainda não tive a oportunidade de fazer essas maratonas fora, onde que tem os recordes melhor, tempos melhores, né? O clima, né? O percurso. Então, eu saí para fazer a minha prova, né? Dentro do que eu trabalhei junto com o meu professor, que era a média entre 3:40 a 3:45. Era o que a gente tinha para correr. Então, desde o início, as africanas e as quenianas e a etíope saiu muito forte. Então, desde o início, eu já não tive nenhum momento eu corri com elas, entendeu? Elas saíram muito forte, então já segurei ali o ritmo, né? Porque para a maratona foi 3:18 o primeiro km, então para mim é muito forte Três ainda. e 18. Foi Nossa. forte. Então, assim, eu falei, não, não é isso que eu treinei, então eu não vou acabar com a minha prova, são 42 km, né? Então eu segurei ali, aí eu tive que trabalhar ainda mais o meu mental para correr a maior parte da prova sozinha. O início ali, a minha amiga de equipe ficou comigo até o quilômetro 6, mais ou menos, mas depois eu já tive que correr o tempo todo sozinha, né? Porque o ritmo meu estava mais fraco do que os quenianos e um pouco mais forte do que as adversárias brasileiras, né? Então eu fui fazendo a minha prova e no início ele foi bem difícil, porque estava bem escuro, sabe? A gente deu aquele muito escuro ali, muita curva, então aquilo ali trabalhou mais ainda o meu mental. Falei, não, eu tenho que segurar esse ritmo, eu sou capaz. O início foi a parte mais difícil para mim da corrida, porque quando eu saí daquela parte e passei lá no outro lado do pórtico da chegada, onde a gente larga e chega, e aí começou aquela torcida gritando ali no quilômetro 18 já, tinha um pessoal gritando ali aonde a gente passa. E aí quando eu passei o túnel, e entrei em Copacabana, aí a torcida que me ajudou muito, sabe? Porque era a torcida e o relógio. Toda hora eu olhando o relógio e mantendo firme na cabeça, da passada, escutando a torcida gritar. Mas o meu foco era o meu tempo e era eu contra eu mesma. Eu não podia ficar dispersando, eu tinha que ficar focada ali. Então, a maior dificuldade foi fazer a prova sozinha, né? Correr 42 quilômetros exige muito mental. Então, eu tive que ter mais ainda pelo fato de eu correr sozinha. Uma maratona, você buscar um tempo melhor, né? Buscar uma colocação melhor. Mas, como as quenianas tinham saído muito forte, então ali elas passaram a meia para 1:14. Eu já passei para 1:18:40. Foi 4 minutos acima do tempo delas. Então, estava muito longe. Então, assim, jamais eu passei para minha cabeça que eu ia conseguir chegar nelas, né? Só que eu estava mantendo ali, eu não quebrei o ritmo. E quando eu cheguei no quilômetro 35, aí o pessoal tá assim, Amanda, a Keniana tá lá na frente, ela tá sentindo, né? Tava meio que passando um pouco de mal. E aí, na hora que eu passei, ela não teve reação mais, entendeu? Ela já estava toda quebrada pelo fato de ter saído um pouco forte, talvez isso pode ter influenciado.
é por conta também do clima, né? Igual eu falei, a umidade estava muito alta também, então isso também pode ter interferido um pouco, né, nesse desgaste. Mas aí continuei fazendo a minha prova, ainda faltava 5 quilômetros. E aí eu falei assim, vou manter esse ritmo, tô bem, tô bem. Aí faltando 1 quilômetro eu avistei outra queniana e eu também vi que ela tava já um pouco bem quebrada. Aí eu falei assim, eu vou fazer tudo ou nada. Eu fiz um tirão assim, né, de 1,5 quilômetros, fui, na hora que começou a gritar o pessoal da torcida, mais ainda eu fiquei mais emocionante. E cruzar aquela linha de chegada como vice-campeã e receber aquele carinho foi uma emoção assim incrível. Para mim, a Maratona do Rio é a maratona mais linda do Brasil. É uma Pra mim energia assim também. surreal. É uma energia surreal. Cara, então assim, basicamente você já teve que tomar essa decisão no primeiro quilômetro, porque elas largaram 3:18. Você deu uma É isso. segurada, porque falou, se eu sair nesse ritmo eu vou quebrar. E aí você Uhum. correu basicamente a prova até quase o Foi. final ali sozinha, né? Sim, sim. Cara, aí você correu em quarto, tinham as três quenianas na sua frente, certo? Bem na frente e eu sozinha E atrás. você só ali cozinhando o galo, cozinhando o galo. Aí você falou, elas vão quebrar, vão quebrar, vão quebrar. E como foi isso? Porque assim, você tem que ter muita paciência também e acreditar pô, no seu Então, trabalho. assim, eu sabia do que eu podia fazer, entendeu? Sim, Eu sabia do que eu podia fazer, do que eu treinei, né? E assim, eu acredito que, como eu falei, assim, se eu tivesse uma pessoa ali, mesmo uma keniana que não tenha saído tão forte para me manter mais o meu ritmo, eu conseguiria fazer até uma marca melhor. Mas mesmo assim, eu consegui fazer um objetivo, uma corrida muito bonita, né? Porque, tipo, eu saí da quarta colocação para vice-campeã e ainda não cheguei no meu limite. Então, eu acredito assim que quando eu pegar uma maratona fora, quando tiver uma adversária assim compatível ali desde o início, eu vou conseguir sim fazer ainda melhorar ainda mais a minha marca. E assim, a maratona, tudo acontece, né? Às vezes você faz uma preparação incrível, chega no dia, não dá certo. Mas assim, você não pode desistir, entendeu? Quando você tem a mente forte, nada te para. Então, assim, eu estava concentrada no meu objetivo, que era cruzar a linha de chegada abaixo do tempo que eu tinha feito o ano passado, né? Apesar que eu melhorei pouco tempo, mas o ano passado a gente correu o tempo todo junta. Foi três brasileiras e três africanas. Foi até o quilômetro 38 juntas. Do 38 que foi decidido. O ano passado eu perdi por 7 segundos da Etíope. Só que, querendo ou não, o tempo desse ano, a campeã, né, correu muito bem, ela fez um tempo muito bom para o Rio, né, 2:34, 34, né? 58. Então, assim, são adversárias fortes, entendeu? São adversárias da Adidas, são atletas bem experientes, atletas com resultados bem expressivos, né? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar, né, que a gente também é capaz, porque a gente treinou, né? Então, assim, estou muito feliz pela conquista e tenho certeza que eu ainda vou evoluir muito na maratona. Pô, né, a gente tem certeza também disso. Ainda mais você pegando uma prova que você falou fora, com atletas mais rápidas, clima bom, planinha. E o que eu ia te perguntar, dá pra gente fechar esse capítulo Rio de Janeiro, é um pouco do antes e do depois. Porque você falou que quando você foi pra prova, você sabia que as atletas que você ia competir tinham tempos muito mais rápidos do que o seu. Então eu queria entender na sua cabeça como que você entra numa prova olhando assim, poxa, eu vou competir com tal, 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 essa aqui tem 2:20x, essa aqui tem 2:30 abaixo, essa aqui tem não sei quanto, e eu tenho um tempo mais alto. Como a sua cabeça entrou na prova, né? A gente sabe que no dia, enfim, é a competição, mas tem também um pouco da capacidade, nossa capacidade física até, né? De chegar na prova, tal, quando eu posso, até onde eu posso ou não ir para não quebrar no final. E também eu queria entender com você, porque eu imagino a emoção que você sentiu fazendo essa prova, cozinhando o galo aí a prova inteira, mas depois, pô, passou a terceira, passou a segunda, e o que você sentiu ao cruzar a linha de chegada, porque também deve ter sido uma emoção, assim, incrível, vice-campeã de uma das maiores provas, se não a maior da América Latina, né? Então, eu já sofri muito com ansiedade, essas coisas assim, antes de prova, né? Mas hoje,
com os meus resultados, com os meus treinamentos, eu venho ganhando uma confiança maior. A gente vai ganhando a confiança é, disputando, tendo coragem, né? Arriscar, saber que a gente está treinado, que a gente pode. O frio na barriga sempre tem, não tem como, ainda mais essas provas mais importantes, né? Ainda mais uma maratona, que o ciclo não é fácil. Ah, meu Deus, será que vai dar certo? Eu treinei. Então, assim, às vezes a gente põe muita coisa na cabeça, mas a gente, isso é muito bom, né? Então, assim, hoje em dia eu tento controlar bastante isso, focar em mim, focar no que eu trabalhei, no que o meu professor passou, né? No que a gente trabalhou, no confiar no trabalho que eu fiz com ele e saber que eu estou sim no caminho certo, estou sim evoluindo. O frio, igual eu falei, não tem como não ter aquele friozinho na barriga, mas é assim, é você contra você mesmo, né? O tempo todo, né? E o que eu fiz ali nesse ano foi eu contra eu o tempo todo, saber que a gente é capaz, né? Mesmo tendo as adversárias mais fortes, se a gente trabalhou, a gente tem que acreditar. Não sei se a gente vai sair campeã, se a gente vai conseguir o objetivo, mas se a gente trabalhou, a gente tem que confiar no que a gente é capaz. Sem dúvida. Pô, que legal. E aí você confiou, deu certo. E aí, o que que você, cara, você lembra assim, a primeira coisa que você pensou, ou quando você falou, putz, vou ser vice-campeã dessa prova, cara, como Então, foi assim, isso? na hora que eu tava, foi tipo, a torcida do Rio, ela me ajudou muito, sabe? A Pera, torcida né? foi incrível para mim, porque, igual eu falei, eu corri praticamente a prova toda sozinha. Então, na hora que eu vi a torcida, eu falei, Amanda, vambora, tá bem demais, tá forte. Aí eu mantinha aquilo ali. Mas na hora que eu avistei a moça do segundo lugar, e falei assim, não, eu vou me inspirar que eu fiz trabalho de velocidade e eu tô bem, e eu dei aquele tiro, e na hora que eu passei ela, eu olhei um pouquinho para trás, ela não veio mais. Então, assim, ela já estava muito quedada e eu ainda estava me sentindo inteira. Então, na hora que eu passei, que eu falei, ai, meu Deus, eu vou conseguir mais um vice-campeonato numa prova incrível. Aí eu só queria manter a passada até o final. Falei, não, agora eu tenho que concentrar essa passada aqui até o final. E a torcida gritando, gritando. Aí na hora que eu cruzei a linha de chegada, aí eu senti uma emoção muito grande, né? Muito grande mesmo, porque tudo que a gente passa, os treinos sozinha, o sol, chuva e os longos, e tudo valeu a pena. É duro, né? É duro. E aí, falando um pouco desse processo, né? Agora saindo um pouco da maratona e aí falando um pouco da Amanda, eu sei que você já conquistou duas medalhas de ouro no Brasileiro Sub-23, né? Lá atrás. Eu sei que você tem uma trajetória bem sólida, já foi quarta na meia do Rio também, se não me engano, não é? 2019. Já ganhei a meia do Rio, já ganhei duas vezes a ASICS também do Rio, 21 km, Tá, e pô, São Paulo também. Rio é sua casa, hein, meu? Rio é sua casa. E aí eu queria, assim, acho que primeiro entender da onde vem, né? Como entrou, como a corrida entrou na vida da Amanda, é, e como é um pouco a tua rotina de treinamento. Então, putz, o que que você faz? Qual que é o segredo do sucesso para ser a vice-campeã da Maratona do Rio? E as dificuldades também, né? Porque eu acho que a gente gosta muito de falar aqui para que as pessoas saibam que às vezes a gente olha, as pessoas olham a Amanda do pódio, vice-campeã da Maratona do Rio, uma das maiores provas da América Latina, e não faz ideia, né, dos desafios, das dificuldades, do quanto de amor, de esforço, de suor você coloca todos os dias para estar lá. Né? Então acho que é legal também contar um pouco da tua rotina e como a corrida entrou na sua vida e como ela foi se desenvolvendo e desenrolando até hoje. Então, a corrida entrou na minha vida aos 13 anos, né? Foi a convite de um policial, né? Ele já corria, trabalhava na minha cidade, e aí ele chamou, foi nas escolas, convidou para participar da corrida. E eu sempre gostei de esporte, né? Jogava futsal, brincava na rua, no pique-pega ninguém me pegava, no rouba bandeirinha, queimada, todo mundo queria ser do meu time. Então eu sempre era muito, muito boa para a corrida, né? Então, eu aceitei o convite dele, fui participar da corrida. E para quem nunca correu, né? A primeira corrida minha já foi 3 quilômetros, já é muita coisa para quem nunca tinha corrido uma corrida, né? E aí eu me lembro que eu larguei, aí saiu todo mundo rápido, aí chegou um lugar lá que tinha subida, eu fiquei lá
no bairro, no primeiro bairro da minha cidade, assim, quando você chega na cidade e voltava. Então era 1,5 km indo, 1,5 km voltando. Aí tinha uma subidinha no quilômetro 1. Aí o pessoal foi tudo pro chão. Eu lembro que eu fui o percurso todo sem parar. E depois, quando eu fui ver, eu ganhei de todo mundo, até dos homens. Eu acho que assim, umas 26 da minha categoria, que foi de 13 anos a 15, né? Aí eu lembro que eu ganhei dos meninos todos. Eu cheguei muito cansada, mas eu ganhei de Ganhou, todo bateu mundo. em todo Tava mundo. é. Então daí, desde aí eu vi que eu tinha talento pela corrida, né? Aí o policial da minha cidade criou uma escolinha de atletismo, né? Aí eu comecei a participar das corridas da região, corridas de rua, não de pista. E aí eu fui conhecer a pista de atletismo a convite de um moço que ele até veio aqui na minha cidade, né? Eu que era o professor Jorge lá da UFJF. Só que depois eu ainda estava estudando, então eu não quis aceitar o convite de ir para lá, né, para morar em Juiz de Fora. Mas aí, quando eu fiz 18 anos, recebi uma proposta de uma bolsa atleta, né? Aí eu fui estudar em Juiz de Fora e estudava, trabalhava e treinava. E aí foi aí quando eu comecei que eu participei da minha primeira prova, que foi o último ano que eu tive de sub-20 e já conquistei uma medalha, né? Fui terceira Legal. colocada no 3.000 metros com rasos. E aí no outro ano eu já era sub-23. E foi o ano que eu entrei e já ganhei, né? Fiquei em primeiro lugar nos 5.000, nos 10.000, lá em Porto Alegre. E no outro ano também. Aí eu fui me destacando já. Comecei a participar da minha primeira competição na elite de meia maratona, que foi na ISCS do Rio, que eu me lembro que eu fui a sexta colocada a primeira vez que eu participei. E aí eu fui ganhando o nome no cenário. Em 2019 eu fui campeã de cross country também. E sendo que todas essas competições que eu ia, eu nunca me dediquei somente à corrida, porque como eu morava em Juiz de Fora, eu não tinha patrocínio forte, então eu tinha que trabalhar, pagar aluguel, né? Eu trabalhava, treinava e estudava à noite, né? Eu saía de casa às 6 da manhã e chegava às 11. Isso foi por 4 anos. E durante esses 4 anos eu tive resultados expressivos, né? Como foi em 2019 que eu fui campeã brasileira de cross, né? Onde eu tive a minha primeira participação na seleção brasileira. Então, assim, o caminho ele nunca foi fácil, né? Porque a minha vida inteira eu treinei sozinha. É chuva, é sol, né? Os meus pais moram aqui na zona rural, né? Inclusive eu tô até aqui. Então, era poeira, comia poeira, já comi barro, tudo, né? Então, tinha de qualquer jeito. Então, assim, era eu, Deus e o meu sonho. E hoje tudo tá valendo a pena, porque o caminho até chegar aqui, ele não foi fácil. E para chegar onde eu quero, ainda vai continuar sendo muito difícil. Então, assim, nada na vida da gente vem fácil, porque se fosse fácil, né, todo mundo conseguiria. Então, assim, quando você quer uma coisa, quando você almeja, né, tudo, é, tudo que a gente tem de dificuldade, a gente ultrapassa, né? Porque tem os desafios, tem as lesões, tem, às vezes, a preparação que não deu certo, mas a gente tem que acreditar que tudo, mesmo que seja difícil, quando você quer, nada é impossível. Cara, caraca, arrepia aqui. E você falou aí no meio do seu discurso que aonde você quer chegar, né, vai continuar sendo difícil. Aonde você quer chegar, Amanda? Qual que é o seu sonho máximo assim dentro do esporte? Cara, o meu maior sonho, eu acho que é de muitos atletas, né, profissionais, assim, é de me tornar uma atleta olímpica. Eu sei que hoje está muito difícil de conseguir, porque os índices estão cada vez mais absurdos, né? As marcas, né? Inclusive, assim, as quenianas estão correndo quase o nível dos homens no Brasil e fora. Sim. Então, é muito difícil. Difícil é, mas também a gente não pode falar que é impossível, né? Então, agora, um dos meus sonhos é continuar melhorando minhas marcas, né? Eu quero muito melhorar minha marca no 10.000, melhorar minha marca na meia, né? Para também melhorar na maratona. E assim, vamos continuar aí com muita força de vontade, muita dedicação, disciplina, para a gente conquistar aí tudo que a gente ainda sonha, né? Eu sonho ainda em mundial de maratona, essas provas mais importantes aí. Cara,
Putz, que legal. Acho que a Olimpíada é o ápice, né? E só pra galera que tá nos ouvindo e assistindo que não sabe, hoje o índice feminino na maratona é 2 horas e 26, né? 2 horas e 26:50, se não me engano. Que Isso, é, que é o que você falou, né? Acho que principalmente as africanas, assim, estão correndo num nível muito surreal, né? Correndo pra isso, 2:15, 2:13. isso, Então, por isso que os tempos também os índices caem. Mas assim, isso. Amanda, acho que é focar, acreditar, se concentrar, trabalhar duro, né? O que você falou. E assim, quem sonha tem que sonhar alto mesmo, mas quem sonha alcança, né? Então, Sim, cara, sim. e o que você também precisar, você pode contar com a gente, você sabe. Agora eu queria saber o que a corrida representa pra você, Amanda? Um Ah, bate-bola aqui. a corrida hoje é minha vida, sabe? Quando eu corro, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais forte. Hoje eu sou inspiração para muitas pessoas, né? Inclusive para minha família, para minha irmã que começou a correr, para minha sobrinha também, tudo através de mim. Hoje as minhas alunas aqui na minha cidade pequena. Então, assim, eu sou inspiração para muitas pessoas aqui da minha cidade, né? E do mundo também, que tanto carinho e tantas mensagens que eu recebi nessa maratona, isso não tem preço, sabe? Então, assim, é a gente continuar trabalhando sempre com humildade, né? Com dedicação. E, assim, saber que eu tenho duas pessoas que eu admiro e inspiro, que são meus pais, né? A garra que eles têm, a força de vontade de trabalhar desde a infância. Então, isso tudo eu acho que eles não são atletas, mas eles são atletas, assim, de outro jeito, porque a força que eles têm é o que me move, sabe? A vontade, a garra, sempre sorrindo, né? Então, isso é o mais importante. Cara, que legal, bonito. Você até se emociona, né, falando deles. Bonito. E aproveitar então o gancho, você falou, né, dos seus alunos e alunas. Eu sei também que você tem uma assessoria hoje, certo? Sim. Quer falar? Fala um pouquinho aí dela pra gente, como começou esse projeto, como existe, né? Porque é a Amanda atleta e a Amanda empreendedora, treinadora. Então, na verdade, eu me formei, né, em 2019, foi bem no ano da pandemia, né, que começou a pandemia. Então, as corridas pararam, não tinha, eu indo nas corridas para ganhar um dinheirinho, né, onde tinha R$ 1.000, 2.000, a Amanda estava lá, porque eu precisava, não tinha um apoio ainda forte de patrocínio. Então, parou tudo. Aí eu tinha acabado de formar. Aí eu comecei na minha casa mesmo, em cima assim do terraço, comprei umas coisinhas assim de funcional e comecei a dar aula assim. E o pessoal foi gostando muito, né? Uma coisa diferente, que na minha cidade não tinha funcional, é mais academia que tem só na minha cidade. Então o pessoal foi crescendo, foi evoluindo, foi gostando, né? E aí eu fiquei trabalhando. Aí depois que passou a pandemia, a minha irmã, que também fazia aula comigo, né? Aí ela adorou tudo que estava acontecendo e ela trabalhava numa loja e o meu sonho era que ela fizesse educação física porque ela tinha muito talento, era bem desembolada com as coisas. E aí ela começou a estudar com meu incentivo, a correr também. Hoje eu sou treinadora dela. E aí foi crescendo eu e ela juntos, sabe? E Legal. hoje é eu e ela, mas ela também fica mais, né? Porque hoje, como eu sou a minha vida é bem corrida, cada hora eu tô no lugar, fica um pouco. Então hoje eu sou a dona, mas ela que comanda mais também, tudo assim, entendeu? Pô, Mas sensacional. é um treinamento funcional. Então, assim, eu poderia saber que eu incentivei muitas pessoas através do esporte, né? Muitas alunas minhas falaram: Ah, Amanda, não consigo correr de um poste ao outro, e hoje já tá correndo 10 quilômetros. Que Daí isso legal. é muito, muito legal, muito emocionante. E vai continuar inspirando, com certeza. E aí, o momento mais emblemático que a corrida te proporcionou foi o vice-campeonato agora no Rio ou teve algum outro? É as minhas maiores conquistas que eu falo e que eu me emociono. Foi o ano passado no Rio, que também é incrível. E esse ano também. Esse ano eu já tive duas conquistas. Aliás, esse ano já tive quatro conquistas muito importantes para mim. Que eu fiz o meu recorde pessoal, né? Onde eu fui campeã do Troféu Brasil Ademar Ferreira na pista de 10.000. Demais. Aí depois eu fiz a minha melhor marca em meia maratona, né?
aqui no Brasil, na ISCS também, que eu corri 1:15 e pouquinho. E depois eu bati o meu recorde pessoal no 10.000, que foi 33:34, sendo a melhor brasileira, que foi numa prova que estavam no cenário brasileiro todo, né? Porque era uma prova para marca. E aquele dia foi incrível também, né? Corri a minha melhor marca no 10.000 e agora melhorei também a minha marca na maratona. Foi pouco tempo, mas eu melhorei, né? Importante é melhorar, né? De pouquinho em pouquinho. Ó, É, e aí agora, pra gente acabar, Amanda, só é uma brincadeira aqui que é o bate-bola mesmo. Então eu vou fazer, ó, te fazer uma pergunta, você. Papum. Uma prova. Maratona do Rio. Tem algum corredor que você gostaria de ter sido? Hum, Não, eu só me inspiro na Adriana Aparecida maratonista. Sensacional. É, quais são os seus tempos do 5, do 10, da meia maratona e da maratona? Dos 5.000 é 16:32. Dos 10 quilômetros 33:34. Da meia maratona 1:14:47. E da maratona 2:39:18. Porrada, hein? O seu tênis favorito pra correr? Pode falar, não? Pode, hoje em dia eu gosto. Agora eu tô em dúvida de tanto tênis, mas eu sempre gostei de Nike, né? Só que infelizmente a Nike não patrocina nenhum atleta no Brasil, né? Então eu corri com a Adidas, gostei demais do tênis da Adidas e também sou apaixonada no Meta Speed da Isco Ah, Sky Adidas. é o Adios Pro 4, né? É Isso, muito bom, sim, né? gostei demais. Eu gostei também. Adidas, vamos, quem sabe, né? A gente não arruma alguma coisa. Seu treino favorito? Qual que é o treino que você mais gosta de fazer? Rodagem. Ro- Também. E um conselho pra quem tá começando a correr? É, não desista. No início vai ser difícil, mas aos poucos você vai acostumando com o ritmo, acostumando com o seu corpo e depois você nunca mais vai querer parar de correr. Caraca, sensacional, pô. Depois dessa, olha, Amanda, super obrigado. Sou seu fã de carteirinha. Vou continuar torcendo muito por você. E o que você precisar, estamos sempre juntos, viu? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada pelo enorme carinho. Muito obrigada aí pelo convite e sucesso sempre aí. Obrigado, Amanda. Um beijo no coração, viu? Fica com Deus.